Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Olá a todos, olá pessoal. No vídeo de hoje vamos abordar um tema muito, vamos dizer, um pouco grande, mas vai ser bastante resumido: o poder da oração. Qual é a sua importância e o que os seus efeitos têm, tanto no mundo aqui físico, como nesse mundo paralelo que é o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira realidade, né? Comecei aí o texto, né, lendo a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7, em que fala que devemos dar todo o tempo súplicas e orar uns pelos outros, orar pelos nossos governantes, para que nós tenhamos uma vida mansa e tranquila, para que a gente também pratique a piedade e o respeito ao próximo e a todos. Vale destacar que nesse texto em precisão, aqui fala que só há um só Deus e só há um mediador entre Deus e a humanidade, entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o único que pode fazer mediação. Esse é o único que tem poder realmente para interceder. Não existe outro Deus, não existe outro meio de intercessão, de orar por alguém, a não ser através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Ele é o único do único que pode realmente aceitar as orações, e o que vem daí é só coisa do maligno. Se não tem uma oração que não use apenas só o nome de Jesus, o que vem daí depois é do maligno, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só Ele pode interceder por nós e não há outro. O que vem aí depois é do maligno. Como eu falei, que Jesus Cristo é o intercessor, Ele é o mediador entre Deus e os homens, né? Vamos abrir aqui em a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte, versículo 13: Estas as coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm uma vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, não a minha, mas a dele. Porque se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. E se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leve à morte, pedirá a Deus também que dará vida a esse irmão. Isso é, aos que cometem pecado e que não levem à morte. Há pecado que leva à morte, e por isso não digo que se deve pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode lhe tocar. Satanás não pode lhe tocar. Porque você é de Deus, você é filho de Deus, você confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, e não pode tocar. Só se você der uma oportunidade, né? Dá algumas legalidades para ele, mas ele não pode lhe tocar, não pode lhe matar, fazer qualquer coisa. Só na permissão de Deus. E sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O mundo inteiro jaz do maligno. Nós somos de Deus, e nós somos de Deus, não temos compatibilidade com esse mundo que nós vivemos, né? Vamos partir agora para outro texto de Mateus capítulo 6, né?
versículos 9 ao 15. Né? Jesus vai dar um ensinamento bastante interessante, que é um ensino a respeito da oração. Isso aqui é bastante famoso, né? Mas vamos lá. Qual é a oração modelo que Jesus Cristo quis nos ensinar para nós? Né? Para isso eu vou ter que explicar detalhadamente, né, passo a passo. Então, vocês vão perguntar agora como eu devo orar a Deus. Qual é a maneira correta de se orar, de se conversar com Deus? Mas aqui nós vimos que a oração só pode através do nome de Jesus Cristo e não outro. Porque Jesus é o mediador entre os homens e Deus. Mas vamos lá. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha só aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui tem um ensinamento muito claro. Aqui Jesus está querendo dizer que nós devemos chamar Deus de Pai, porque como Ele é o nosso Criador, nós temos que chamar Ele de Pai, Abba Pai. E o que é que Jesus, quando estava aqui na terra, quando Ele veio passando os ensinamentos, cumprir as profecias, como é que Ele chamava Deus? Ele chamava de Pai, Abba Pai. Então Ele quer que nós chamamos Deus de Pai e que santificado seja o nome dele, ou seja, Deus é puro, Ele não pode ser corrupto, Ele não pode ver a corruptibilidade. Deus é justo, Deus é santo. Então que o nome de Deus seja santificado. E como eu posso santificar o nome de Deus? Né? Através da minha boca, dizendo que Ele é santo e praticando as coisas que Deus quer. Porque Deus é santo e Ele quer ver a incorruptibilidade, não a corruptibilidade. Né? E aqui diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, lembra daquela parte de João, que eu acabei de ler, segundo a sua vontade? Então, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha o reino de Deus e seja feita a vontade de Deus. Então, a oração modelo é isso: chamar Deus de Pai, santificar o nome dele e que ele cumpra apenas a vontade dele e do reino dele. Né? Então aqui diz: assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Eu vou usar essa parte no final do vídeo para a gente concluir, né, todo esse raciocínio. Mas aqui diz: assim na terra como é no céu. Né? O pão de nosso cada dia nos dai hoje. Ou seja, Jesus está ensinando aqui que devemos agradecer. Agradecer pela comida, pela vida, pela roupa. Agradecer por todas as coisas. É essa a oração modelo que está querendo ensinar. E perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, Jesus aqui está ensinando que antes de pedir perdão a Deus, temos que perdoar também os outros. Né? Mas enfim, temos que pedir a Deus toda hora pedir perdão pelos nossos pecados. Né? Mas aqui diz o seguinte: e não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal. Ou seja, não deixe que Jesus está ensinando aqui para que a gente não caia em tentação, mas livra-nos do mal. Do mal eu não digo aqui que é o mal de sofrer um acidente, não. É simplesmente o mal que é o pecado. O verdadeiro mal é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Né? Porém, aí aqui, vamos lá terminar aqui o texto. Pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui diz o seguinte: porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, Jesus está ensinando aqui que para que sua oração seja feita, né, vamos primeiro simplificar aqui e legendar aqui por detalhe. Né? Primeiro você tem que chamar Deus de Pai. Deus é seu Pai, é seu Criador. Né? Santificado seja seu nome, seja santificado o nome de Deus. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Devemos entender que venha o reino de Deus primeiro e seja feita a vontade dele. Ou seja, não é a minha, é a vontade de Deus. Tudo que você quer, Deus vai fazer o contrário, porque é da vontade dele. Né? Assim na terra como é no céu. Isso eu vou chegar mais no final do vídeo. Né?
perdoa as nossas ofensas assim como perdoamos as nossas defensores, né? Ou seja, devemos perdoar as pessoas, como Jesus disse, que para a nossa oração ser aceita, tem que perdoar primeiro o irmão, né? Como Jesus acabou de falar. Perdoa o irmão. Para que a sua oração seja aceita, você tem que perdoar seu irmão. Você precisa desse elemento, né? Ok, né? Já encerramos esses elementos, né? E também, né, pedir que Ele nos livre das tentações e agradecer a Ele pelo pão, pela vida de cada dia, né? Porque nós estamos aqui pela misericórdia dEle, né? Mas já temos a base, né? Já entendemos que devemos chamar Deus de Pai, que temos que santificar o nome dEle e que para a oração dar certo tem que ser feita a vontade dEle, não a nossa, né? E agradecer pelo pão de cada dia, né? Agora vamos agora para um outro verso, continuando em Mateus, mas agora em Mateus capítulo 6 ainda, mas vou usar só esse verso aqui, 33, que diz o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, Jesus aqui está ensinando que devemos buscar primeiro, olha só aquela oração: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus aqui está ensinando que venha o teu reino, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, quando você acorda e vai buscar primeiro a Deus, você está colocando Deus em primeiro lugar de todas as coisas. Ou seja, Deus tem que ser o centro da sua vida, Ele tem que estar em primeiro em todas as coisas, para depois as outras coisas sejam acrescentadas, né? Bem, outra parte agora é Mateus capítulo 7, né, versículo 7 ao 14, né? E que diz o seguinte, né? Agora Jesus vai encorajar a oração, Ele vai lhe incentivar a você orar, né? Então é o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Dará coisas boas ao que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas, né? E aqui vai dar um trecho seguinte, né? Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que encontram, né? Então, esse aqui é um dos N textos, né? Interessante, bata a porta e ela se abrirá, né? Porque todo aquele que bate recebe, né? E que aí diz o seguinte, né? Que se um filho nós pedir um pão, nós vamos dar uma cobra? Não vamos. Porque ele diz que se nós que somos maus e pecadores sabemos dar coisas boas àquele que nós amamos, como também o nosso Pai que está no céu também não vai dar coisas boas a nós que somos maus, né? Então aqui a conclusão que fica é o seguinte, que Deus não vai deixar de faltar nada, entendeu? Então tudo que nós pedimos a Deus segundo a vontade dele, Ele vai nos ajudar, porque Ele é o nosso Pai. Então é isso que o texto está querendo dizer, né? Bem, agora entendemos, né, como deve ser feita a oração, como ela deve ser destrinchada. A oração você não pode estar em pecado, você tem que pedir perdão a Deus pelos seus pecados, tem que fazer a vontade de Deus. E agora vamos para os textos primordiais da carta de Tiago, capítulo 4, né? Agora vamos avançar bastante. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte, né? Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês.
Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos. Purifiquem o coração. Recolham a sua miséria, lamentem e chorem. Que os risos de vocês se transformem em pranto e a alegria de vocês se transforme em tristeza. Aí olha só o que o texto vai falar. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu me lembro que numa época eu estava jejuando, né? Eu estava conversando com Deus. E Ele usou exatamente esse texto aqui, tanto que ele está marcado. Uma resposta em cima. Aqui assim, ó. Então é o seguinte, né? Cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, ó pecadores. Né? Ou seja, esse texto aqui está deixando claro para a gente o que eu até fiquei aqui meio assim agora. Né? Chegue perto dele e se chegará a vocês. Ou seja, né? Ou seja, devemos chegar perto de Deus, limpar de nossos pecados, né? Porque nós somos imundos, né? E que a gente tem que se humilhar diante de Deus, que Ele vai nos exaltar. Né? Então, é isso que o texto de Tiago está explicando. Né? Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Ou seja, Deus não gosta de um coração indeciso, né? E que esteja em pecado. Né? Deus odeia isso. Né? Vamos lá, agora vamos avançar para a carta de Tiago, capítulo 1, né? Que diz o seguinte: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem provações, e lhe será concedida. Né? Ou seja, se você pedir a Deus sabedoria, Ele vai dar, né? Porque aqui diz o seguinte, né? Que Ele dará e será concedida. Aí o texto vai dizer o seguinte, né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Lembra do texto que eu li aqui de Tiago 5? Que falava de pessoas indecisas? Aqui diz exatamente isso. Aqui fala que para você chegar com Deus, você tem que orar com fé. Você não pode ter um coração indeciso. Porque aqui diz que a pessoa que é indecisa, sem fé, será como agitada como a onda do mar. E é exatamente o que há 2 anos atrás Deus tinha falado comigo. Né? Quando eu estava duvidando certas coisas, Deus usou esse versículo. Eu acho que está marcado desde o dia. Não sei, eu acho que eu usava outra Bíblia, que era a mesma versão. Está marcado aqui. Deus sempre me dá algumas respostas, cada um. Então, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em seus caminhos. Ou seja, a pessoa que duvida, ela é inconstante, né? Então ela não alcançará nada do Senhor, porque está faltando fé. Né? E agora vamos avançar, vamos agora para Tiago 5, continuando ainda, né, em Tiago, mas agora vamos avançar para o capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 15, que vai falar o seguinte, né? E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode sua eficácia a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e com fervor orou para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. É engraçado que teve um dia que eu estava bem desanimado, estava pensando, né, a respeito da oração. Nosso inimigo sempre coloca algumas coisas, né? E Deus também me deu a resposta em cima, né? A oração do justo tem os seus efeitos, e realmente tem. Quando eu passei por muitos problemas, eu tive muitas respostas. Né? Mas essa parte aí que eu expliquei é exatamente isso. Né? Você não pode ser uma pessoa inconstante que fica duvidando de tudo, tem que ter fé. Se você não tem fé, você não agrada a Deus. Né? Que já vai entrar na parte de Hebreus
capítulo 11, né? Agora vamos andar mais, vamos para Hebreus capítulo 11, né? Que vai falar o seguinte, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que o universo foi formado. Algumas traduções mais antigas dizem que pela fé entendemos que os mundos foram criados, que aí eu já vou entrar numa outra parte que vai ser a conclusão desse vídeo, né? Nós vamos falar aí a questão do mundo físico, né? Fala de mundos, que no caso aqui dimensões, é algo fora da Terra que permeia as dimensões espirituais, né? E entendemos que pela fé entendemos que os mundos foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não eram visíveis, ou seja, aquilo que é invisível veio se tornar visível, né? Por exemplo, a gente sabe que temos células no corpo, mas não vemos. Mas através de um exame ou um negócio a gente consegue ali ver, né? Porque existem alguns elementos, ou seja, é o visível, ou seja, né? Vou dar um exemplo aqui, né? O nosso cérebro emite eletricidade, né, para todo o corpo, né? Eu estou aqui falando com vocês, mas meu cérebro está emitindo muita eletricidade, ou seja, é algo que não está sendo visível, mas está acontecendo aqui no mundo visível. Não é visível, mas está acontecendo aqui no mundo visível, né? E agora vamos para Hebreus capítulo 11, 5, continuando ainda em Hebreus. Eu não sei porque eu fechei a parte da Bíblia nessa parte, mas vamos lá, né? Continuando em Hebreus 11, né? Agora o versículo 6, que diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar a Deus. Como você vai agradar a Deus sem fé? Como é que você vai pedir uma oração sem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Esse no mundo físico, né? Existe uma lei chamada efeito Schumann. O efeito Schumann ele foi analisado ano passado. E como é que acontece esse efeito Schumann? O efeito Schumann é medido a frequência eletromagnética que pulsa da Terra, que começa do norte e estende até o sul, né? Do norte da Terra, do centro da Terra até o sul, e funciona como um padrão vórtex, né? Que é onde se dirige o campo magnético, né? E nós seres humanos temos um campo magnético em nós, né? No coração. O coração, quando pulsa, ele gera um campo magnético, porque todos nós somos elétricos, isso é comprovado e é observável, né? O nosso cérebro ele emite ondas elétricas para o corpo para que ele possa funcionar, né? Então foi feito o seguinte, né? Foi feito nesse mesmo período onde puxaram o efeito Schumann, como está aparecendo aí na tela. Nesse período aí foi feita uma meditação em massa, né? No caso, meditação também pode também ter tido também orações nesse meio, né? Que pessoas do mundo inteiro têm seu credo, sua religião. Então foi feita uma medição e viu que o campo magnético da Terra houve alteração, houve mudança. Então o que acontece, né? Quando o justo está fazendo uma oração, ele muda o mundo físico e ele pode mudar ao seu redor. Ou seja, se ele vem com a frequência negativa, está muito triste, abatido, quando ele ora a Deus, ele molda o mundo a favor dele. Então, no mundo físico, os padrões elétricos fazem com que aquele local onde está de vibração mude. Então, existe uma importância muito grande a oração, ela muda o mundo físico, né? E também existe também a física quântica, que eles medem, parece que é partícula corpuscular, que é liberada, um negócio assim, eu não tenho profundidade nisso,
mas é chamada muitas vezes as orações de orações quânticas, né? Mas tem algo que já é bem provável, né? Que além do efeito Schumann, vamos falar aqui de dimensão, né? A gente sabe que na Bíblia, Paulo foi levado até o terceiro céu. Já o livro apócrifo de Enoque, que não foi colocado na nossa Bíblia, né? Mas tem algumas coisas ali no livro de Enoque que era lido pelos antigos judeus, que era para estar na Bíblia e não está, né? O próprio Judas citou uma passagem do livro de Enoque, e no livro de Enoque fala ali de 10 céus, né? Fala todo momento de dimensões, onde Enoque foi levado, né? Mas vou me pautar no de Paulo. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, né? Então, isso aí é uma dimensão. Então, o que acontece? Quando você está orando, você abre um efeito espelho. Você se conecta dessa dimensão para uma outra dimensão, no caso é a dimensão de Deus, né? Então você move o mundo espiritual, você conecta de um lugar e vai para outro. Você abre, na verdade, um portal. Porque o que nós temos também no mundo, nós devemos olhar, temos pessoas que são voltadas ao mal, né? Que são chamados ocultistas. Que é o que eles fazem praticamente é isso, a abertura de portais. E estima-se que no mundo inteiro, né, grupos têm abrido muitos portais, aí são seitas, são sociedades secretas muito grandes, que abriu portais em vários lugares do mundo, né? Se não me engano, acho que até o ano 2000 tinha mais de 70 portais, né? E, por exemplo, aquela pirâmide de Gizé no Egito, né, aquela construção ninguém sabe como foi construída. Pelo que eu já observei, ali foi construída por gigantes, por Néfilis, né, que é relatado na Bíblia. Mas há no mundo inteiro pirâmides espalhadas e todas elas ligadas com a constelação de Órion. Então eu penso o seguinte, né? Esses locais são portais dimensionais. Essas pirâmides que foram construídas ao redor do mundo são portais dimensionais. Então também quando o crente ora, quando o cristão ora, ele abre um portal para que os anjos de Deus acessem esse mundo, né? Então quando você está orando, tudo aquilo que é mal, quando você repreende, você abre um portal, né? E algum anjo do Senhor vem, ou o próprio Deus, que é o Todo-Poderoso, manda uma ordem, né? Então esses são os efeitos, né, que acontecem no nosso mundo, né? Eu poderia colocar mais outras coisas, mas a gente tem que medir o que a gente conhece, né? E é isso que eu conheço. Tem coisas que eu não posso comprovar, agora tem outras coisas que se discernem no mundo espiritual, que como eu falei de portais, realmente portais são abertos, eles existem, dimensões existem, né? Para nós que cremos em Deus, nós que temos experiências com Deus, de fato existe, só não podemos ver, que acontece no mundo não visível. Mas é essa curiosidade, né? Então, esse foi o nosso estudo. Espero que tenha ajudado bastante. A oração ela tem que ser exercida com fé. E a conclusão que chegamos é que a oração ela move também o mundo físico, ela altera tudo, né? Você abre dimensões, você abre portais para Deus. Mas claro que para com Deus tudo é um pouco mais difícil, tudo exerce mais um pouco de sacrifício da sua parte. Você não pode chegar para Deus e ficar pecando deliberadamente, né? Você tem que abandonar o pecado, você tem que fazer a vontade de Deus, porque Jesus disse: tudo que ligareis na terra, ligareis no céu. Ou seja, você está ligando dimensões, você está abrindo portais, você está ligando algo na terra e ligando com o céu. Então, você não pode viver pecando e você tem que entender que a vontade de Deus não significa que Deus vai fazer tudo que você pede na oração. Não vai, porque Ele é Deus e tem a vontade dEle e Ele tem os seus planos, né? Agora vai ter situações que Deus de fato Ele vai responder, Ele vai executar. Mas a gente sabe, tudo é da vontade dEle. Tudo por Ele e para Ele, e a Ele são todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso e não há outro Deus além dele, né? Então esse é o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e ative o sininho. Falou, até a próxima.